Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Antes de eu entregá-lo, abra seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Se atenta para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você que está aqui, se inscreva nesse canal caso você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que vai precisar também ouvir. Que o Senhor vai colocar no seu coração para quem direcioná-lo. Uma palavra eu quero te entregar. Não esqueça de quem você é. De que, ou seja, o que Deus falou para você. Não esqueça do que Deus falou, quem você é. Mateus capítulo 4, no primeiro versículo vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para passar ali 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para um propósito, para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que no capítulo 3, no versículo 17, fala assim: e do céu veio uma voz, que disse: este é o meu filho, querido, que me dá muita alegria. Olha o que Deus está dizendo, está afirmando, Ele está determinando que não tem variação de dúvidas, que não vai variar uma hora porque Ele vai me fazer a coisa boa, vai me agradar, eu vou estar feliz, vou dizer que Ele é meu filho. E aí depois, se Ele fizer algo ruim, não, eu já não amo mais, Ele não é meu filho. Não. Deus vai afirmar: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Foi a palavra que Deus liberou. Foi a palavra que Deus decretou para Jesus. E qual é a primeira tentação que o diabo vai fazer para Jesus? O diabo vai dizer para Jesus o seguinte, no versículo 3. Então o diabo chegou perto dele. Olha só. O diabo chegou perto de Jesus. E a primeira coisa que o diabo vai falar é: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Porque Jesus se encontrava com fome depois desses 40 dias. Nota-se que o diabo ele vai fazer uma afirmação com dúvida. Ele vai dizer assim, ó, se, olha só, se, isso soa como dúvida, se você é o Filho de Deus. Ou seja, ele quer colocar dúvida naquilo que Deus disse. Porque a palavra que Deus liberou para Jesus, e foi uma voz audível a muitos, é que Jesus é o Filho querido de Deus. Só que o diabo ele está tentando colocar dúvida em Jesus, dizendo: se você é o Filho querido. Ei, lembra lá no começo, no princípio, quando o diabo ele foi enganar Eva? Eva tinha dito que Deus tinha dado a ordem que não era para comer daquele fruto, certo? E o diabo disse assim: ei, porque quando ela comesse, eles morreriam. Aí o diabo disse o quê? Não, Deus não quer que vocês comam isso, porque vocês se tornarão igual a Ele. Aí colocou dúvida: e vocês não morrerão.
Foi o que o diabo falou para Eva: vocês não morrerão. Vocês terão o mesmo poder, vocês ficarão iguais. Conhecedor do bem e do mal. Aí a Bíblia vai dizer que a partir do momento que Eva dá ouvido a Satanás, ou seja, a serpente, aquela fruta passa a ser desejosa. Passa a ser algo que Eva não conseguia mais ter controle sobre si. É algo que ela já estava se entregando. Aí vem aquele ditado, né? Que o mais perigoso é mais gostoso. Porque quando a gente dá ouvido à voz de Satanás, quando a gente deixa que o pecado entre nós domine a nossa carne, aquilo que é errado e nós sabemos que é, passa a ser desejoso, passa a ser algo interessante, passa a ser algo que parece que a gente não consegue mais ter controle, porque nós demos ouvido à voz de Satanás e deixamos de lado a voz de Deus. Mas com Jesus foi diferente. Olha o que Jesus responde. As Escrituras Sagradas afirmam que nem só o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. Tudo que Deus diz. Sabe o que Jesus está dizendo? Entre linhas, parafraseando aqui, conjecturando, Jesus estava dizendo assim: ei, não me importa o que você diz. Não me importa o que você fala sobre mim. Não me importa o que você está querendo decretar sobre a minha vida. Eu vivo com aquilo que Deus diz sobre mim. Eu vivo com aquilo que Deus já decretou para mim. E Ele me afirmou, Ele me decretou, Ele decretou sobre uma voz audível que eu sou filho querido. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso mostrar nada para ti. Porque quem me disse é o meu Criador, é o meu Senhor, é o meu Deus. Por isso que eu disse no começo desse vídeo, não esqueça de quem você é, do que Deus falou de você, do que Deus afirmou para você, do que Deus decretou. Isso não é só para uma forma de caráter, não. Isso também leva em conta daquilo que Deus falou para você, da promessa que Deus fez para você, da palavra, da profecia que foi liberada sobre a sua vida. Porque às vezes nós esquecemos do que Deus falou para nós. Às vezes nós nos esquecemos da profecia que foi liberada para nossas vidas, por causa que as circunstâncias faz a gente tirar o foco de Jesus, faz a gente tirar o foco de Deus, da palavra de Deus. Imagina se Jesus tivesse deixado que aquela afirmação do diabo, se você é o filho, faça que essa pedra virasse pão, ele teria deixado de lado a palavra de Deus e nós não teríamos um Salvador. Aí, todas as vezes o diabo vai tentar fazer com que você esqueça do que Deus disse para você. Todas as vezes o diabo vai tentar fazer com que você não creia ou nem lembre mais da palavra de Deus, da profecia de Deus, daquilo que foi liberado sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque ele vai impor dúvida. Ele vai tentar colocar dúvida no seu coração para você esquecer. Então lembre-se do que Deus disse para você. Lembre-se do que foi liberado, decretado para a sua vida. Faz igual Jesus fez. Diabo, eu não preciso provar nada para você. Porque o que já foi liberado na minha vida foi da parte de Deus.
Então, para mim já basta. É o suficiente. Eu não preciso mais fazer nada. Eu não preciso mais demonstrar nada. Eu não preciso mais provar nada. Porque sobre a minha vida já foi liberada uma palavra. Porque sobre a minha vida, Deus já decretou uma palavra. Glória a Deus. Aí, a segunda tentação que o diabo vai fazer para Jesus, ele leva Jesus até um alto, templo, ali ele está sobre um templo de Jerusalém. E aí o diabo vai dizer o seguinte: se você é o filho de Deus, de novo, bota a dúvida, se você é o filho de Deus, se lance daqui, ou seja, se jogue daqui. Aí ele vai usar a palavra, olha só como que ele é entendedor da Bíblia, só que ele interpreta errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus mandará os seus anjos, que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que ninguém, ou para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Aí Jesus é bom. Jesus olha para ele e fala assim, mas a Escritura também diz que não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo estava tentando fazer de novo, põe na dúvida, e tentando fazer com que Jesus fizesse algo contra a palavra de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, ei, se joga daqui, porque aí Deus vai dar uma ordem aos seus anjos para te salvar, para que você não se feira. Aí Jesus vai dizer assim, ei, eu conheço a palavra. E ela me afirma também que eu não posso pôr à prova o Senhor, meu Deus. Porque se eu sei que é errado, para que eu vou fazer? Sim, eu creio que Deus pode dar ordem aos anjos para me proteger, para me guardar. Mas se eu tenho controle, sei que isso é errado, por que eu vou fazer? Lembra de Abel e Caim? A Bíblia vai dizer que Caim, tinha ficado muito irado porque Deus se agradou da oferta de Abel e não a dele, porque ele fez errado. Aí Deus vai dizer para Caim que o pecado jaz à porta. Ou seja, Caim já tinha a intenção de matar Abel. Deus disse para ele, se controla. Controla isso e não deixa que isso domine você. Porque você tem o poder de não permitir que isso entre, ou de você não entrar. O pecado jaz à porta. Basta você querer dominá-lo. Aí Caim não deu ouvidos à voz de Deus, se lançou aquele mal, deixou com que dominasse seu ser e matou Abel. Quando nós conhecemos a importância de lermos a palavra de Deus, é que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos errar. Lembra, o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, precisamos aprender a guardar a palavra de Deus, precisamos aprender a ter esse cuidado com a palavra de Deus e não interpretar errado. Porque o diabo, ele usou um versículo, uma passagem bíblica para tentar o nosso Senhor. Mas nosso Senhor, conhecedor, a própria palavra encarnada, sabe das Escrituras. E disse que não era para pôr à prova nosso Senhor Deus. Então, se você sabe que é algo errado, não faça. Não ponha o Senhor Deus à prova. Se afaste. Luta contra esse desejo. Luta contra essa vontade carnal, esse pecado. O Senhor diz que resiste o diabo e ele fugirá de vós. Para nós encerrarmos, a terceira tentação do diabo para o Senhor Jesus Cristo é acerca de quando
o diabo ele vai levar Jesus a um alto monte. E nesse monte, o diabo ele começa a mostrar toda a glória desta terra que foi dada a ele, porque nós entregamos para ele. E aí o diabo vai dizer o seguinte: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O diabo queria ser adorado, o diabo queria que Jesus prestasse louvor a ele. O diabo disse que daria tudo, se Jesus fizesse isso. Quantas pessoas neste mundo têm entregado a sua vida a Satanás, sua alma a Satanás, se prostrado diante dele para adquirir tudo? Fama, dinheiro, sabe? Quantas pessoas têm entregado suas almas por um bocado de coisas, por 30 moedas, por alguns minutos de prazeres? Quantas? Aí Jesus disse: vá embora, Satanás, porque as Escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A minha oração é que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê força, para no meio dessas adversidades, para no meio dessas provações, dessas tentações, sermos fiéis ao Senhor, adorar somente a Ele, servir somente a Ele, porque Ele é dono de tudo, Ele é criador de tudo. Que o Senhor te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Assista todas as vezes que for preciso, mas também compartilhe, porque alguém que o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração está precisando ouvir essa mensagem. Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.